Olá a todos. Então, como é que a gente faz para saber se os nossos animais estão com um ganho de peso adequado, se os nossos suínos estão com um ganho de peso adequado? É uma pergunta muito difícil de responder porque existem muitas variáveis envolvidas. Mas nós temos um suporte, nós temos um auxílio que a gente pode lançar mão, que são as tabelas brasileiras para aves e suínos, onde elas têm a composição de alimentos e as exigências nutricionais para suínos e aves e codornas. Então esse livro, por ter sido desenvolvido aqui no Brasil, principalmente através de experimentos da Universidade Federal de Viçosa, mas também de outros colaboradores, ele traz uma realidade bem mais próxima para nós do que as tabelas de outros países. Então é bem mais interessante a gente usar essa tabela do que utilizar uma tabela de outro país. Essa publicação já está na sua quarta edição, essa aqui é do ano de 2017 e é conduzida pela equipe do professor Horácio Rostam. E é muito útil. Quem trabalha com formulação de ração aqui no Brasil não pode deixar de ter esse livro, e que inclusive é muito barato. Pode ser adquirido, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir o livro. Então, como eu falei para vocês, existem muitas variáveis envolvidas. Inclusive na introdução do capítulo 3, que vai falar de suínos, eles dizem que é importante considerar o quê? Que as exigências nutricionais dos suínos estão na dependência de vários fatores, como raça, linhagem, sexo, heterose, estágio de desenvolvimento do animal, consumo de ração, nível energético da ração, disponibilidade de nutrientes, temperatura ambiente, umidade do ar e o estado sanitário do animal, além do estado da granja e outros fatores, né? Então, não adianta a gente querer comparar, a granja do fulano está ganhando assim, a minha granja está ganhando assado. Não é tão simples, tem que ter uma correlação desses fatores aí. Mas para a gente ter uma noção, a gente pode consultar a tabela. Então essa tabela, ela traz, no caso de suíno, ela traz os dados de exigências nutricionais para machos castrados, fêmeas e machos inteiros. E ela dividiu o desempenho em dois níveis, irregular para médio e de médio a superior. Então se você trabalha com sexos separados, você pode utilizar a tabela de exigência para cada categoria dessa. Se você faz a baia mista, no caso o mais comum são os machos castrados com as fêmeas, aí você pode escolher um dos dois ou tirar a média dessas categorias para trabalhar. Aí vai ser uma opção do produtor. Sendo que do macho castrado e da fêmea é muito parecido. Tem uma pequena variação no começo ali, a fêmea tem um desempenho um pouco superior, mas depois o macho castrado chega a superar o desempenho da fêmea, sendo que lá até 100 kg, que é o peso de abate mais comum aqui no Piauí, a diferença no final vai ser de apenas aproximadamente 6% entre uma categoria e outra. Então você opta se quer fazer a média ou se quer trabalhar com a ração de um ou de outro. Na tabela que eles falam do desempenho e a exigência de lisina digestível, no caso aqui eu estou utilizando, mostrando para vocês, o de machos castrados de alto potencial genético e de desempenho regular médio. Só lembrando também que todas essas tabelas foram desenvolvidas com animais de alto potencial genético. Então não adianta a gente querer comparar com animais caipiras, por exemplo. Então nessa tabela que ele fala da lisina, a gente tem também o peso médio, de acordo com a idade. Então você pode verificar aqui com 21 dias, com 3 semanas, a leitegada vai ter em média 5,95 kg. Com 4 semanas, 28 dias, em média 8,05 kg. É muito importante a gente lembrar de trabalhar com o peso do lote, porque eu posso ter um animal com um desempenho muito melhor, digamos 10, 11 kg, e eu posso ter animais refugos, ali com a média inferior ao dos demais. Então você tem que trabalhar com a média da baia. Se você ficar, eu vou botar esse aqui que é o mais bonito, então você está se iludindo em relação ao dado que você quer aferir.
Com 35 dias, o peso médio em torno de 10,62 kg e assim por diante. Quando chega lá, 147 dias, nós vamos ter o peso aproximado aí de 103 kg. Então, se você tem essa tabela para você consultar, você pode verificar se os seus animais estão dentro do peso de acordo com a idade. E para quem for trabalhar com formulação de ração, não pode deixar de ter essa ferramenta que vai auxiliar a formulação das rações, que a gente já tem alguns vídeos aí no canal, mas que não é uma coisa tão simples, tem que ser levado vários fatores em consideração, esses que foram citados acima, por exemplo. Então é isso, até o próximo vídeo.